Paz de Jesus, tudo bem? Estamos aqui de volta depois de algumas semaninhas de pausa. Estamos aqui para continuar o projeto. Eu sou Luiz, esposa do Augusto, a paz de Jesus. E para quem não me conhece, eu moro em Maricá, sou do Centro Evangelístico Internacional em Itaipuaçu e tenho 36 anos, sou formada pelo Seminário Teológico Carisma Rio, aqui em Niterói. E eu abri esse canal para ministrar a palavra de Deus, falar de cosmovisão. Cosmovisão é uma visão de mundo, e a cosmovisão que a gente tem é bíblica, como enxergar a família, como enxergar a vida, como enxergar a política, como enxergar tudo de acordo com a palavra de Deus, mas nesses últimos tempos a gente tem falado muito sobre vida espiritual. Vai chegar um tempo que a gente vai falar sobre outros assuntos, educação cristã, educação familiar, educação escolar, homeschooling, política, enfim, teologias. Falaremos sobre isso. E tô meio descabelada, ai meu Deus. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. O que é nascer de novo? Será que eu nasci de novo? Eu sou trigo, eu sou joio? Quem sou eu? Como saber que eu não sou aqueles filhos do maligno semeados no meio da igreja? Como saber que eu sou de fato filho de Deus? Enfim, tema polêmico, tema importante, tema crucial para quem é sincero. Para quem não é sincero, talvez não se preocupe tanto, ok? Então vamos falar sobre isso. Vamos embora. Naturalmente a gente pensa, quando vai falar sobre o novo nascimento, em João 3. Quando Nicodemos aparece para Jesus, eu estou aqui com meu caderno, eu sempre falo do caderno, estudos bíblicos, pensamentos, orações sempre escritos são importantes. Não é para usar. Se você não tem como usar para tudo, minha cachorra passando, não tem como usar para tudo, mas pelo menos para assuntos pontuais, estudos bíblicos pontuais, coisas que você acha importante escrever, vai lá e escreve, ok? Que você vai poder voltar, consultar, orações, revelações que o Espírito Santo traz, escreve, ok? O que é nascer de novo? Nicodemos é um mestre judeu das sinagogas, um principal dentre os filhos de Israel no tempo de Jesus. Chega para ele à noite, não teve coragem de aparecer de dia, foi nas ocultas e perguntou: mestre, não é possível o senhor fazer o que o senhor faz, curar enfermos, curar cegos, expulsar demônios, libertar pessoas, se Deus não for com ele. Então tu és mestre em Israel. Os sinais confirmam o que você está dizendo. E Jesus já começa o papo dizendo assim: é necessário nascer de novo. E no final você vai perceber que Jesus está dizendo que isso são as coisas da terra. Eu acho ótimo isso. Nicodemos não entende nada e ele fala assim: se eu falo das coisas da terra e você se confunde desse jeito, imagine quando eu começar a falar das coisas do céu. Nascer de novo é coisa da terra, é coisa dos homens. É algo que, tendo Jesus realizado a sua obra, nos diz respeito. Ok? Jesus faz duas afirmações a respeito desse assunto. Ele diz: é necessário nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E uma segunda afirmação, ele diz: não pode entrar no reino de Deus. Assim como o vento sopra e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito, da água e do Espírito. O que é nascer de novo? Pois bem, a gente precisa entender o que aconteceu conosco no pecado. Quando caímos em pecado, herdamos, vamos imaginar Adão, ok? Nasceu criado do pó da terra, o seu corpo vem do pó da terra, Deus sopra nele o espírito e então ele é feito alma vivente, ele tem corpo, alma e espírito. Há quem diga que só temos a vida biológica e espírito e alma são dúbios, a palavra de Deus não deixa claro o que é o que, então muita gente considera que corpo e alma são algo único, então são dicotômicos. Eu acredito que existe 3 partes, são tricotômicos, mas essa é uma discussão que não é de profundidade doutrinária a ponto de dividir pessoas. Eu posso ser dicotômico, tricotômico e outro dicotômico e a gente ser irmão. Entende? Não é doutrina fundamental. Discordar disso é tranquilo. Eu
Sou tricotômica. Talvez em algum momento eu venha mudar de opinião, mas eu acredito que somos corpo, alma e espírito e que cada coisa tem o seu sentido. E Jesus disse que é necessário para ver e entrar no reino de Deus, e os judeus, a promessa do Messias era o estabelecimento do reino de Deus na terra, certo? Então, era exatamente isso que eles esperavam. Jesus disse, se não nascer de novo, você não vai ter isso. Se não nascer de novo, você não vai ver, nem vai entrar. Vai passar por você e você não vai enxergar, ok? Então, é fundacional, fundamental, estrutural para eu ver, reconhecer e entender e poder entrar no reino de Deus, ok? As promessas todas do Velho Testamento falam do Messias, o reino de Deus. Princesa, não encosta nessa torre. Sai daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Oi. Meu Deus. Voltei. Sai. A minha cachorra. Vocês já viram ela por aqui, né? Se ela quer encostar na torre. Pode não. Ai, princesa. Peraí, gente. Não passa aqui. Pausa. Voltei. Seguinte. Ai, Jesus. O que é nascer de novo? Quando Adão foi criado, espírito, alma e corpo, seu espírito comandava, sua alma, que são as suas emoções, mente, emoções e vontades, estavam harmonizados com o espírito, com a vida espiritual, e a vida espiritual comandava, ok? E o corpo obedecia. Então, o comando estava no espírito, o espírito humano vivificado e conectado com Deus, certo? Quando o homem peca, o espírito morre, a alma passa a controlar em associação com o corpo. Isso que se chama carne. É a associação da alma caída, suja pelo pecado, com a carne, com o corpo, com os desejos, paixões do corpo. Isso vira a carne. Não é corpo. Carne não é corpo. Carne é a pecaminosidade que reside na nossa alma e no nosso corpo. Com um espírito que deveria estar vivo e comandando, agora morto. Certo? E aí, o que acontece? O que é nascer de novo? É quando o nosso espírito recebe a vida novamente. A vida que perdeu com Adão, com a queda de Adão. Jesus afirmou, quando você comer deste fruto, você morrerá. Mas ele não capotou, caiu no chão e morreu. O que foi a morte? Foi o afastamento da fonte da vida. Adão se afastou, princesa de Deus. Ele se afastou da conexão com a vida eterna, que é Deus. Então, morte na Bíblia é separação, certo? Gente, eu vou dar uma pausa de novo para colocar ela aqui. Voltei. Então, Adão, tendo caído, teve a carne instaurada no comando, estabelecida no comando, e o seu corpo, a alma e o seu corpo, né, que é a equipe carne, e o seu espírito morreu. Ainda está lá, ainda está ativo, mas está morto no sentido de perdeu a conexão com a fonte da vida. Então estávamos mortos, Efésios 2:1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que isso quer dizer? O meu espírito, que é onde Deus habita, é onde Deus fala, onde as coisas espirituais acontecem, estavam afastados, relações cortadas com a fonte eterna da vida, a fonte da vida eterna. Isso é morte. Morte nunca é fim. Morte é separação. Grava isso. A morte eterna é separação eterna. A morte atual, que ainda tem solução em Cristo Jesus, é separação do homem para com Deus. Ok? Então, Efésios 2:1 diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o pecado afasta Deus do homem. Mas em Cristo, que pagou por todos os nossos pecados, fazendo justiça, nos deu a sua santidade e podemos então nos unir novamente a Deus pela justiça de Cristo. Essa é a obra da cruz. Nossos pecados são perdoados porque eles foram pagos, não por nós, mas por Jesus. E então, perdoados, podemos ter a vida de novo, aquilo que Adão perdeu. Então, eu estava morto e ressuscitei. Isso é nascer de novo, é ter o meu espírito conectado novamente à vida eterna, que é Deus. Um dos símbolos da pessoa de Jesus Cristo é a árvore da vida,
Quem come do seu fruto viverá eternamente. Jesus é a árvore da vida, é a fonte da vida, é o fruto da vida eterna. Quem crê em mim nunca mais morrerá, mas terá vida eterna. Jesus afirmou isso. Certo? Então, o nosso espírito que estava morto com a morte de Adão, a nossa separação de Deus, que é a vida eterna, que é a fonte da vida eterna, a gente se separa e aí, em Cristo, nos conectamos novamente. A palavra religião, no seu sentido mais original, significa religare, religar, certo? Jesus é a nossa religião, no sentido mais fundamental da palavra, ele nos religou a Deus. E o que é nascer de novo? É quando efetivamente você creu, uma fé que te mobiliza a vida. Uma fé em que você para tudo, refaz tudo, revisa tudo, avalia tudo, porque você a partir de agora crê em Cristo. Não é aquela fé que você, eu sei que ele existe. Ah tá, Jesus é bom. Ah, eu sei que ele existe. Ah, eu sei que ele cuida de mim. Ah, eu sei que ele... Não é aquela... assentimento mental, uma palavra que no seminário eles usavam muito. Que é um conhecimento intelectual. Não. Não é isso que te salva. A fé que te salva é a fé que te mobiliza inteiro. É você crer de uma forma tão profunda e genuína a ponto de dizer assim, isso importa, a ponto de eu dar minha vida para isso. Isso é uma verdade tão absoluta e tão profunda que toda a minha vida vai se alinhar e se movimentar por causa dessa verdade. A fé que salva é a fé que te arranca de uma direção e te coloca para outra. Você não tem como ser o mesmo. E acima de tudo, ele vem morar dentro de nós. A vida conecta-se de novo ao nosso espírito que estava morto. Estava separado de Deus, morto. Desconectado da fonte da vida. Ok? Então eu nasço de novo quando crendo genuinamente, profundamente em Cristo. Aquela fé que só pode vir de Deus. Porque o homem só pode crer aqui, só o Espírito Santo convencendo o homem pode nos dar o dom da fé, porque a fé é um dom, é algo que vem de Deus. Recebendo o dom da fé, a gente crê a ponto de mobilizar a vida toda e refazer a rota para alinhar minha vida, minha mente, minha consciência. Isso é o arrependimento e fé. Hebreus 6.1 diz que é uma doutrina fundamental, arrependimento das obras mortas, arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. É o início da caminhada. É a graça sendo recebida. Jesus pagou meu preço e eu recebo de graça. Ok? Então, estava morto no mundo, morto em meus pecados, pela fé, que é um convencimento do Espírito e um dom que Ele me dá. Eu creio, mudo a minha rota e passo a andar com Deus, buscando me alinhar à sua vontade e palavra. Esse ato trouxe vida. O que eu estava rompida. Minhas relações estavam rompidas. Havia um divórcio, uma separação, morte entre eu e a vida, que era Deus. Então Deus em pessoa veio morar em mim, na presença do Espírito, na pessoa do Espírito Santo. Então, hoje eu sou casa, templo de Deus. Efésios afirma, em Efésios Paulo afirma assim: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. A marca de uma pessoa ser de Cristo é a fé em Deus e a habitação do Espírito Santo. Ele é o selo da nossa herança. Ele é o selo, é o que garante. Ele é o penhor da nossa herança. O fato de eu ter o Espírito Santo significa que em algum momento eu receberei de volta aquilo que está preparado para mim, a minha herança como filho de Deus. Certo? Estava morto, meu espírito estava morto, e ele ressuscitou quando eu criei. Beleza? Isso Jesus falou para Nicodemos: vocês não vão poder perceber o reino de Deus e muito menos entrar nele se você não se arrepender dos seus pecados e crer a ponto de mobilizar a sua vida. Então significa que seu espírito estava morto e nasceu. Existe uma outra expressão que é ressuscitar em Cristo, certo? Também é equivalente. Eu estava morto no meu pecado, mas eu ressuscitei em Cristo. Ou eu estava morto e eu nasci de novo em Deus. 2 Coríntios 5,17, eu não sei se é a segunda ou se é a primeira, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura.
E a expressão ali também pode significar uma criação de uma nova espécie, uma criatura de um novo tipo, uma criação de um novo tipo. A gente não é mais um homem comum, apesar de as pessoas olharem para nós e verem assim, é um ser humano normal. Nós somos de uma outra espécie, por quê? Não somos mais como os homens naturais. Eu vou falar assim em outro vídeo. O homem natural, o homem carnal e o espiritual. Nós não somos nascidos mais em pecado, naturais. Esse é o sentido da palavra homem natural. Como ele nasceu, assim ele é, ou seja, nasceu em pecado. Não. Tendo nascido em pecado, nos arrependemos, cremos em Cristo e recebemos a sua graça. Então, somos homens ressuscitados. Somos homens e mulheres, né? Homens no sentido de humanidade. Somos homens de um novo tipo, no sentido de que, olhando para nós, você não vê isso, mas dentro de nós, não somos mais como os outros. Nós temos o Espírito vivo, nós temos a alma governável pelo Espírito Santo, porque ele então habita em nós. E pela lei do Espírito da vida, que agora habita em mim, a sua palavra pode ser obedecida porque existe um poder que me impulsiona para obedecer. Hoje eu tenho vida. Eu havia morrido com Adão. Em Cristo, o segundo Adão, eu recebi a vida. Da mesma forma que o primeiro Adão foi responsável pela minha queda, o segundo Adão é responsável pela minha ressurreição. Amém? Eu vou fazer um segundo vídeo, senão vai ficar imenso, e eu vou falar na segunda parte sobre quais as características de um nascido de novo. Amém? Daqui a pouquinho vem a parte 2.